Olá, meus queridos amigos, muito bom dia para todos vocês. Vamos gravar agora uma pílula, digamos assim, extraordinária de carnaval. Como seria uma pílula, de carnaval do Evangelho? Nós vamos descobrir agora também. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um tema, assim, muito importante. Eu acabei de sair, de uma palestra que nós fizemos, na Fraternidade Olhos da Luz, em Sabará, que tem um trabalho magnífico de tratamento espiritual, graças a Deus ajuda milhares de pessoas todos os meses, E lá nós falávamos a respeito de um trecho do Evangelho, quando Jesus nos fala da cruz, nos ensinando a tornar a nossa cruz mais leve e mais suave, coisa que a gente não é bom em fazer, a gente faz o inverso, a gente torna a cruz muito mais pesada do que deveria. Vocês se lembram daquele trecho do Evangelho em que Jesus fala assim: aquele que quiser vir até mim, primeiro negue a si mesmo, depois toma a tua cruz e então segue-me. Quer dizer, Jesus nos faz uma exortação profunda. Negue a si mesmo. Mas o que é negar a gente mesmo? Será que é esquecer de si, fingir que a gente não vale nada, passar para aquele extremo da baixa autoestima? É lógico que não, Negar a si mesmo é negar o ego, É a gente abrir mão daquele homem velho, daquela persona que a gente carrega de vítima, de desconexão com Deus. Quer dizer, Jesus deixa muito claro: olha, meu filho, você quer seguir meu caminho? Quer vir até mim? Quer desfrutar dos benefícios do Evangelho que eu tenho para te oferecer? Então, faz sua parte. Negue a si mesmo, ou seja, negue tudo que você não é. Negue a ideia dos seus pensamentos negativos, abra mão desse pessimismo, abra mão dessa forma de viver falando mal dos outros, ou se sentindo entregue aos problemas, se sentindo sem força, sem energia, porque você não é nada disso. Absolutamente. Nós somos filhos de Deus cheios de grandes potencialidades. Aí depois Jesus fala: tome tua cruz. Quer dizer, quando a gente toma consciência do nosso eu divino, a gente se enche de luz, de bom ânimo, de energia. Isso não quer dizer que as nossas provas vão desaparecer. Claro que não. E a gente sabe que nada acontece por acaso. Então cada prova, ela existe para que a gente aprenda algo. Mas o bom estudante, assim como acontece na escola, ele não foge das aulas, porque a aula está difícil. Foge? Não, o que ele faz? Estuda mais. Não é assim? Ele se esforça mais quando a matéria é difícil. Então, quando a gente nega a versão negativa que a gente tem da gente mesmo, uma versão renovada aparece, com mais ânimo, com mais fé, com mais coragem, não é? Com mais vontade de ajudar, de colaborar a outros que têm problemas maiores do que os nossos. Então, a nossa cruz, ela fica mais leve, mais suave, mais branda, muito mais branda. E aí na palestra a gente conversou de um sem número de exemplos, de companheiros muito queridos ao nosso coração, que a gente conhece tão bem, histórias do Chico, do Divaldo, Madre Teresa, e histórias de pessoas que são desconhecidas do grande público. Eu contava a história da Dona Cotinha. A Dona Cotinha é uma senhora de quase 70 anos que eu conheci, uma vez indo lá para Sabará. Não sei se muita gente não foi, mas chegar lá é complicado, porque você tem que pegar BR, depois ainda sobe quase 1 quilômetro a pé, uma subida muito grande, para quem não tem carro. E eu peguei essa senhora uma vez dando uma carona para ela. Já tinha uma senhora muito pobre, quase 70 anos, tinha passado 2 horas dentro de ônibus para chegar até lá, esse trevo, e estava subindo a pé num sol de meio-dia quase. Olha que situação, mas numa fé, numa alegria. E ela, porque ali, para ela, era importante ela viver aquela experiência dela. E ela me contou que tinha ficado viúva recentemente, mas a fé Deus dela era maior. E bem-humorada, e naquele dia a gente brincou, e aí se abraçou. Ainda falei com ela: olha, mulher bonita, a gente dá carona no carro, vem pra cá. Na hora que eu desci, ela foi junto, Então foi um momento muito agradável, mas ficou na minha mente. Você vê uma senhora com 70 anos, 4 horas num ônibus, pegando o circular, era domingo, então o ônibus demora ainda mais, com os problemas de saúde, imagina, viúva recentemente, andando tudo isso. Ela morando num bairro Lindé, muito longe de Sabará, por causa da fé, e com bom ânimo, com aquele bom humor, e brincou bastante. Então isso é tornar a cruz mais leve, E a gente, às vezes, por muito menos, a gente coloca muito peso nos nossos problemas e torna a nossa cruz muito mais pesada. Então, meus amigos, quem sabe, hein? Quem sabe nesse período de carnaval, em que infelizmente muita gente confunde os conceitos, com a desculpa de se divertir, infelizmente acaba fazendo muitas coisas complicadas, se excedem. Pelo menos no nosso, digamos assim, entre aspas, carnaval alternativo, a gente não possa trabalhar no nosso evangelho interior essa reflexão. O que é que você pode fazer para deixar a sua cruz mais leve? Pensa nas dificuldades que te incomodam, que apertam seu coração. E ao mesmo tempo pergunta:
onde está Deus no meio disso tudo? O que está me faltando para que eu possa estar mais leve, né, nessa experiência? Para que eu possa aprender o que eu tenho que aprender. Claro, viva a experiência, que eu não posso virar as costas, eu tenho que viver, mas de uma maneira mais amena, mais suave, né, com o coração mais cheio de gratidão, mais cheio de felicidade. Lógico, cada um pode escolher ver o lado negativo e vai justificar, mas o meu problema é maior por causa disso, o meu problema é maior por causa daquilo. Mas aí é uma questão de escolha, né? Na palestra eu compartilhava também a história de uma pessoa querida que muitos de vocês conhecem, que é a nossa amada Valéria, que é uma senhora, hoje com quase 70 anos, teve 4 tipos de câncer, migrando pelo corpo dela, todos eles foram vencidos, né, com base em muita fé, porque a ciência não explica, vivendo, né, de ajuda, de favor e um bom ânimo incrível, um carinho, um coração dócil, meigo, generoso, mostrando pra gente que ser feliz e viver as dificuldades com leveza é uma questão de escolha, né? E não de simplesmente, como é que eu posso falar, de privilégio. Então nós nos concedemos o privilégio da fé e de fortalecê-la. Então é o que eu desejo para vocês, né? Um final de semana lindo, abençoado, iluminado, muitas bênçãos de paz para você, para sua família, um carnaval de profundas reflexões e leveza, para que a cruz seja muito mais leve. Então vamos negar a nós mesmos, ou seja, o que nós não somos, pegar essa cruz, que significa aceitar a nossa vida com as dificuldades, mas com leveza no coração, para a gente superar uma por uma, e aí sim, a gente vai estar pronto para poder seguir Jesus da maneira como Ele nos convida a fazê-la. Muita luz para você, um excelente dia, fiquem com Deus, tchau.